É uma alegria indescritível ter você aqui, nesse espaço sagrado de partilha e introspecção. Eu sabia que você viria. Eu sempre sei. Sua presença é o alicerce para que as palavras fluam, para que as verdades se revelem, para que a alma se desnude sem medo. Hoje, em particular, abriremos as portas para um universo que ecoa em cada canto do nosso ser. Um universo onde Clarice Lispector, com sua genialidade tão crua e verdadeira, nos guia. Prepare-se, porque a jornada que se inicia não é apenas uma história. É um espelho, um bálsamo, um grito silencioso que talvez seja o seu. Antes de avançarmos com essa reflexão tão profunda, eu quero te convidar a se inscrever no canal, deixar seu like e ativar o sininho. Assim, você não perde nenhum momento de conexão e inspiração que preparamos com tanto carinho para você. Sim, esse é o único pedido que te faço. Para você é apenas um clique, mas para a nossa diva inspiradora Clarice, é o que a faz mudar a vida de mais irmãs queridas através de palavras de fé, amor e esperança em meio ao caos. Bom, vamos prosseguir? Capítulo 1. O sussurro da ausência era uma tarde tépida de outono e a cidade parecia suspirar em melancolia. Maria, sentada no banco de uma praça esquecida, sentia o peso de um vazio que se instalara em seu peito, um inquilino indesejado que se recusava a partir. Não era apenas a ausência de alguém, mas a ausência de si mesma, deitada sobre seu colo. Uma edição surrada de Água Viva parecia zombar de sua apatia, com suas páginas a prometerem uma efervescência que Maria já não possuía. O amor para ela havia se transfigurado em uma miragem, um oásis prometido que sempre se desfazia em areia entre os dedos. A desilusão havia pintado a paisagem de sua alma com tons de cinza, e cada novo amanhecer trazia a mesma pergunta. Seria possível ressurgir das próprias cinzas quando as chamas da paixão se apagavam tão bruscamente? Um pássaro solitário pousou no galho acima de sua cabeça, cantando uma melodia que era quase um lamento, e Maria sentiu uma lágrima escorrer, não de tristeza explícita, mas daquele tipo de dor abissal que não tem nome, apenas eco. Ela fechou os olhos, desejando que, ao abri-los, o mundo tivesse recuperado suas cores, e que o vazio dentro dela tivesse sido preenchido por algo, qualquer coisa, que não a lembrasse do efêmero dos sentimentos. Capítulo 2. A fresta na alma Maria. Caminhou sem destino, o livro de Clarice ainda apertado contra o peito, como um talismã contra a solidão que a perseguia. As ruas movimentadas da cidade pareciam um borrão, os rostos apressados, indiferentes à sua própria tempestade interna. Ela sentia-se um fantasma, permeando a realidade sem de fato pertencer a ela. Longe dos olhares curiosos, a livraria de um amigo de longa data, um recanto de sabedoria e aconchego, parecia chamá-la. Ao entrar, o aroma de papel e café a envolveu como um abraço, um alívio momentâneo da opressão. Sentou-se num canto isolado, observando o ir e vir dos leitores, cada um em sua própria busca por consolo ou conhecimento. Foi então que seus olhos encontraram os de um homem que lia um exemplar de O Amor de Marguerite Duras, e um arrepio percorreu sua espinha. Não era a beleza física que a atraía, mas a intensidade com que ele parecia mergulhar nas palavras, como se a própria vida dependesse daquele instante de leitura. Havia algo nele que a lembrava de si mesma, de um tempo em que também se perdia nos labirintos da literatura. Um vazio diferente, mas reconhecível, parecia pairar ao seu redor. Aquele olhar, tão profundo e distante, era como uma fresta na alma, um convite silencioso para um mergulho em águas desconhecidas. Sem que percebesse, Maria prendeu a respiração, sentindo uma estranha curiosidade florescer em meio à aridez de seu coração. Seria ele mais um espinho a machucá-la? Ou a possibilidade remota de um novo florescer?
Capítulo 3. A dança dos encontros, desvairados. Tempo pareceu dilatar-se naquele instante. Os olhos de Maria e do desconhecido se prenderam, em uma dança silenciosa, uma espécie de reconhecimento mútuo que transcendia a mera curiosidade. Não havia palavras, apenas a intensidade de olhares que se cruzavam como feixes de luz na penumbra da livraria. Maria sentiu um arrepio diferente dos anteriores, menos de dor, mais de uma estranha expectativa. Algo naqueles olhos, que pareciam carregar a história de 1000 solidões, a atraía com uma força quase magnética. Ele não era um homem belo no sentido convencional, mas sua presença emanava uma aura de introspecção e profundidade que Maria raramente encontrava. Ele sorriu, um sorriso contido, quase um lamento, que revelava uma tristeza oculta, como uma cicatriz invisível. Maria, por sua vez, sentiu o rubor subir às suas faces, uma reação inesperada para alguém tão acostumada à sua própria bolha de isolamento. Era como se a alma dele tivesse se revelado a ela em um flash, e a alma dela tivesse respondido com um tremor quase imperceptível. Aquele homem, que depois se apresentaria como Gabriel, levantou-se e, como se movido por uma força invisível, caminhou em sua direção. Cada passo era um eco na quietude da livraria, amplificando o pulsar do coração de Maria. Clarice Lispector, ele disse, sua voz rouca e baixa, apontando para o livro no colo de Maria. Uma grande companheira de jornada, não é? Maria assentiu, incapaz de proferir uma palavra. A espontaneidade daquele encontro a pegou de surpresa, quebrando as barreiras que ela havia erguido com tanto esmero ao longo dos anos. Gabriel sentou-se na cadeira à frente dela e, por um instante, o mundo exterior se dissolveu. Eles conversaram sobre livros, sobre a vida, sobre o indizível que Clarice tão bem capturava em suas páginas. Descobriram afinidades em dores e anseios na busca por um sentido em meio ao caos da existência. Gabriel, com uma franqueza que desarmava, confessou sua própria história de desilusões, de amores que desvaneceram como fumaça, deixando apenas o amargor da ausência. Havia em suas palavras uma melancolia que ressoava com a de Maria, como duas notas dissonantes que juntas formavam uma melodia estranhamente harmoniosa. A conversa fluiu por horas, pontuada por silêncios significativos, aqueles em que a comunicação transcende as palavras e se torna uma linguagem de almas. Maria percebeu que por trás da fachada de frieza que vestia, havia uma sede imensa de conexão, um desejo de ser vista e compreendida em sua inteireza. Gabriel não tentava preencher o vazio dela com promessas vazias, mas sim com a simples e poderosa presença de alguém que a entendia. Aquele encontro inesperado na livraria, que começou com um olhar e uma fresta na alma, parecia agora uma dança desvairada de possibilidades, onde a melancolia se entrelaçava com a esperança, e o vazio, talvez, começasse a ceder lugar a um novo tipo de preenchimento. Um preenchimento que vinha da conexão profunda entre duas almas perdidas que por um breve instante se encontraram. Capítulo 4. O labirinto das expectativas silenciosas. Dias que se seguiram ao encontro na livraria foram tingidos por uma nova e estranha luminosidade para Maria. A cada mensagem trocada com Gabriel, a cada risada compartilhada durante um café, a cada silêncio preenchido pela simples presença um do outro, a barreira de gelo que ela havia erguido ao redor de seu coração começava a ceder, milímetro a milímetro. Gabriel não a pressionava, não a sufocava com declarações grandiosas ou promessas vazias. Ele simplesmente existia, um observador atento, um ouvinte paciente. E isso era mais potente do que qualquer flor ou poesia barata. Ele entendia a dança intrincada de sua alma, as suas hesitações, os seus medos, e respeitava o seu tempo. Entanto, por trás dessa aparente calmaria,
um labirinto de expectativas silenciosas começava a se formar. Maria, acostumada à desilusão, lutava contra a própria esperança. Uma parte dela temia a profundidade do sentimento que começava a germinar, como se a felicidade fosse um luxo que ela não tinha permissão de experimentar. Ela se pegava, analisando cada palavra de Gabriel, cada gesto, buscando sinais de que aquela conexão era tão frágil quanto todas as outras. Seria ele diferente? Ou estaria ela apenas projetando nele a figura idealizada de um amor que finalmente a resgataria do vazio? A mente de Maria tornava-se um campo de batalha, onde a razão e a emoção se digladiavam sem trégua. Ela tentava se convencer de que era apenas uma amizade, uma afinidade intelectual, uma fuga temporária da solidão. Mas o toque acidental de suas mãos, o calor de um olhar prolongado, a forma como a risada dele preenchia os seus próprios vazios, tudo isso desmentia suas racionalizações. Uma noite, enquanto conversavam sobre um poema de Drummond, Gabriel a olhou de uma forma que fez o ar rarear. Seus olhos, antes tão melancólicos, carregavam agora um brilho que Maria reconheceu como a própria chama da vulnerabilidade. Ele confessou que, assim como ela, carregava as cicatrizes de amores passados, de promessas quebradas e de um vazio que parecia intransponível. A honestidade dele, crua e desprotegida, era um espelho para a própria alma de Maria. Naquele instante, ela sentiu que a conexão entre eles era mais do que uma mera casualidade. Era um encontro de almas feridas, buscando um porto em meio à tempestade. No entanto, o medo ainda sussurrava em seu ouvido, a advertindo de que a maior das paixões poderia se transformar na maior das desilusões. A incerteza pairava no ar, um convite e um desafio, uma promessa e um perigo. Capítulo 5. O toque do vazio e a promessa inquietante. Proximidade com Gabriel desdobrava em Maria sensações que ela julgava há muito adormecidas, talvez mortas. Não era apenas a familiaridade de suas dores, mas a forma como ele parecia tocar as bordas do seu vazio sem pretender preenchê-lo. Ele apenas o reconhecia, como quem observa uma paisagem imensa e desolada, e essa aceitação era um bálsamo. Maria sentia-se estranhamente à vontade para ser imperfeita, para não ter respostas, para simplesmente existir em sua própria incompletude ao lado dele. As conversas que antes giravam em torno de livros e da superfície da vida aprofundavam-se em labirintos existenciais, em questionamentos sobre o sentido da existência, sobre a efemeridade dos laços, sobre a natureza do amor. Certa noite, sob o céu estrelado de uma praça silenciosa, eles compartilhavam um silêncio denso, pontuado apenas pelo canto distante de um sabiá. Gabriel estendeu a mão e tocou delicadamente o rosto de Maria, um toque leve, quase um sussurro. Não havia paixão avassaladora, mas uma ternura que a desarmou por completo. "Você é um universo de mistérios, Maria", ele disse, a voz embargada. "E eu me sinto como um explorador, a cada dia mais fascinado por cada galáxia que descubro. Em você." O coração de Maria disparou, não de euforia, mas de uma vertigem. Aquela declaração tão sutil e poética não era uma promessa de felicidade eterna, mas um reconhecimento de sua complexidade, de suas camadas mais profundas. Era um convite a uma jornada, mas uma jornada que se anunciava incerta, cheia de abismos e revelações dolorosas. Apesar da profundidade da conexão, Maria não conseguia afastar a sensação de que algo fundamental estava prestes a mudar, talvez a se romper. O vazio, que antes era uma presença solitária, agora parecia ter uma companhia inquietante, a promessa de uma entrega que ela não sabia se estava pronta para fazer. O medo de se perder novamente em um amor que se desfaça como fumaça a sufocava. Ela enxergava em Gabriel a beleza de uma alma ferida, mas também a fragilidade de um ser humano passível de erros, de idas e vindas.
Havia uma melancolia intrínseca a essa nova proximidade, como se a felicidade fosse um pássaro raro que, ao ser capturado, corria o risco de perder a leveza de seu voo. O toque de Gabriel, embora terno, trazia consigo o eco de todas as ausências, a lembrança de que o amor, em sua essência mais pura, também é uma forma de desapego, de aceitação da impermanência. E essa verdade, embora libertadora, era também dolorosa. Capítulo 6. O grito silencioso da alma. Vazada aos poucos, a presença de Gabriel começou a preencher espaços em Maria que ela sequer sabia estarem vazios. Ele se tornou o eco de seus pensamentos mais íntimos, o confidente de suas incertezas, o espelho de sua alma desnuda. Ela se permitiu a leveza de um riso descontraído, a doçura de um toque afetuoso, a vulnerabilidade de um olhar que buscava o dele. Parecia que o universo, antes tão cinzento, começava aqui a se colorir novamente, e as cores, embora ainda pálidas em alguns pontos, prometiam um espectro completo em breve. No entanto, em meio a essa aparente calmaria, a alma de Maria, habituada à tormenta, sentia um pressentimento, um ruído quase inaudível que a alertava para a fragilidade daquela nova felicidade. O amor, para ela, sempre vinha acompanhado de uma sombra, de uma desilusão à espreita, uma tarde chuvosa, enquanto folheavam antigos álbuns de fotografia na casa de Gabriel. A conversa deslizou para os amores passados. Ele, com uma melancolia que Maria já reconhecia, contou sobre um grande amor que se esvaiu como areia entre os dedos, deixando-o com um vazio insuperável. Seus olhos, antes tão acolhedores, tornaram-se distantes, carregados de uma dor que o tempo não havia conseguido apagar. Maria sentiu um arrepio. Não era ciúme, mas o reconhecimento de uma ferida que ela também carregava, uma ferida que parecia mais profunda e mais antiga do que qualquer cicatriz visível. Naquele instante, ela compreendeu que o vazio de Gabriel não era apenas um espaço a ser preenchido por ela, mas um abismo que ele carregava dentro de si. Um grito silencioso que parecia drenar as cores de tudo ao redor. A alegria que ela sentira nos últimos dias começou a minguar, substituída por uma inquietude crescente. O vazio dela, que Gabriel parecia tão capaz de compreender, encontrou eco no vazio dele. E a união desses dois abismos não resultava em plenitude, mas em uma ampliação da própria falta. Maria se viu, de repente, aprisionada em um ciclo de melancolia compartilhada. A empatia, que antes era uma ponte, tornou-se um peso, um fardo que a levava de volta aos seus próprios desamores. O toque de Gabriel, que antes trazia consolo, agora parecia lembrá-la da fragilidade de tudo, da impermanência dos sentimentos e da inexorabilidade da dor que a qualquer momento poderia ressurgir. A alma de Maria parecia vazar, e por mais que Gabriel tentasse estancar a hemorragia com sua presença, a verdade era que ele carregava em si a mesma ferida aberta. Era como se estivessem presos em um labirinto de solidão a dois, onde a saída parecia cada vez mais distante. Capítulo 7. O abismo da alma gêmea, a consciência de que o vazio de Gabriel espelhava o seu próprio, em vez de preenchê-lo, lançou Maria em uma nova espiral de desamparo. A euforia inicial da conexão se desfez, revelando uma paisagem árida onde a melancolia se tornava a única certeza. Ela via nele não apenas um companheiro, mas um reflexo amplificado de suas próprias inseguranças e dores não cicatrizadas. As conversas que antes eram um alívio, agora pareciam mergulhá-la ainda mais fundo em um poço de introspecção dolorosa. O que antes era uma busca por amor, transformou-se em uma constatação inquietante. A alma gêmea, talvez, fosse apenas outra forma de solidão, um espelho que apenas mostrava a si mesma em um outro corpo. Maria começou a se afastar, não de forma abrupta,
mas em pequenos recuos quase imperceptíveis. As mensagens se tornaram mais espaçadas, os encontros mais curtos e pontuados por um silêncio pesado que não era de cumplicidade, mas de angústia. Ela sentia que cada passo em direção a Gabriel era um passo em direção a um abismo compartilhado, onde as dores se somavam em vez de se anularem. A ironia era cruel. Justamente quando pensava ter encontrado alguém capaz de compreendê-la em sua essência mais profunda, ela se via confrontada com a própria incapacidade de se entregar completamente, de transcender a barreira de suas desilusões passadas. O medo de que o amor, mesmo o mais verdadeiro, pudesse se transformar em mais uma fonte de dor, a paralisava. Uma noite, durante um jantar que deveria ser romântico, o silêncio entre eles se tornou insuportável. Maria sentia os olhos de Gabriel sobre ela, questionadores, mas ela não tinha respostas, apenas a sensação de um nó na garganta. Ele tentou alcançá-la, estendendo a mão para tocar a dela, mas Maria recuou quase imperceptivelmente. O gesto, tão sutil, carregava o peso de uma decisão silenciosa. Ela não podia, não queria arrastá-lo para a escuridão que ainda a habitava, nem ser arrastada pela escuridão dele. Aquele era o ponto de ruptura. O momento em que a fresta na alma, que antes parecia um convite, revelou-se um precipício. A desilusão, outrora infligida por outros, agora partia dela mesma, uma desilusão com a própria capacidade de amar e de ser amada sem o peso do passado. Capítulo 8. A epifania do não-amor. A distância se tornou um véu espesso entre Maria e Gabriel. Não era uma separação explícita, mas um desvanecimento sutil, como a tinta de um quadro antigo que perde a intensidade. Maria sentia o esvaziamento daquela conexão, que se tornou um fardo em vez de um bálsamo. Ela se recolheu novamente em seu casulo de introspecção, mas desta vez com uma diferença crucial. A dor da desilusão não era mais uma ferida aberta e latejante, mas um eco distante, uma melodia que não a consumia por completo. Havia uma estranha paz na compreensão de que nem todo encontro é um destino, nem toda afinidade é um amor. Clarice, em suas palavras, a havia ensinado sobre a beleza do inacabado, do que não se concretiza em sua totalidade. E Maria começava a experimentar essa verdade em sua própria pele. A epifania veio em um dia banal, enquanto ela observava a chuva fina cair pela janela de seu apartamento. Não era a ausência de Gabriel que a incomodava, mas a ausência de um si que ela havia tentado forçar em um molde que não lhe pertencia. Ela percebeu que, ao tentar preencher o vazio dele, havia se esvaziado ainda mais. O amor não era um preenchimento, mas uma expansão, uma aceitação do próprio vazio e do vazio do outro. E, naquele momento, ela não estava pronta para essa expansão. A melancolia não era mais sobre um amor perdido, mas sobre a impossibilidade de se perder em um outro ser sem se reencontrar fortalecida. O desamor para Maria não era a falta de alguém, mas a falta de um amor próprio que a ancorasse em meio às tempestades. A reviravolta não estava na chegada de um novo amor, mas na descoberta de que a verdadeira cura viria de dentro. Ela se permitiu sentir a dor da solidão, não como um castigo, mas como uma etapa necessária para o florescimento. A desilusão com Gabriel não era um fracasso, mas um aprendizado, uma camada a menos que se desprendia de sua alma, revelando um eu mais autêntico e resiliente. O grito silencioso da alma vazada não era mais de desespero, mas de um reconhecimento profundo. O vazio era parte dela, e não uma falha a ser corrigida. Era um espaço sagrado onde novas sementes poderiam ser plantadas, mas somente por ela mesma, e não por mãos alheias, por mais bem-intencionadas que fossem. Capítulo 9. A leveza do não pertença. Maria começou a revisitar seus próprios recantos,
aqueles que havia negligenciado em sua busca por um amor externo. Ela passava horas em bibliotecas, não mais procurando por respostas no olhar alheio, mas nas vozes dos livros que a esperavam. Descobriu a beleza da solitude, não como um fardo, mas como um refúgio, um espaço para se reencontrar. O vazio, que antes era uma chaga, tornou-se um convite à autocriação, um terreno fértil para semear novas paixões. Mas agora, paixões que nasciam dela mesma. Ela se matriculou em um curso de cerâmica, sentindo a argila em suas mãos moldar, não apenas objetos, mas a si mesma de forma mais autêntica e resistente. O telefone tocou. Era Gabriel. Seu coração não disparou, nem se encheu de melancolia, mas de uma estranha neutralidade, uma leveza que a surpreendeu. Ele queria saber como ela estava, se havia sumido. Maria, com uma serenidade que a própria assustava, respondeu que estava bem, que havia encontrado um novo tipo de preenchimento, um que não dependia da presença ou ausência de ninguém. Havia uma honestidade em sua voz que não era frieza, mas uma fronteira, um limite cuidadosamente traçado. Não havia ressentimento, nem mágoa, apenas a aceitação de que alguns caminhos, por mais que se cruzem, não estão destinados a seguir lado a lado. A reviravolta não era dramática, mas profundamente transformadora. Não era um final feliz, com um príncipe encantado, mas a redescoberta de um reino interior. Maria percebeu que a verdadeira liberdade estava em não pertencer a ninguém além de si mesma. O desamor antes temido revelou-se um portal para o amor próprio mais profundo e inabalável. Ela compreendeu que o vazio da alma não era uma doença a ser curada por um outro, mas uma característica intrínseca da existência humana. Um espaço que, uma vez aceito, poderia ser preenchido pela própria vida em suas infinitas manifestações, e não apenas pelo amor romântico. O peso das expectativas, das promessas não cumpridas, de uma felicidade condicionada a outro ser, dissolveu-se, dando lugar a uma leveza que Maria nunca imaginou ser possível. Ela estava, finalmente, aprendendo a amar sem amarras, sem a urgência de preencher, apenas de ser. Capítulo 10. O florescer do vazio os meses se desdobraram, e Maria se viu em uma jornada de redescoberta. Cada passo um reencontro com partes de si que ela havia esquecido ou negligenciado. A cerâmica tornou-se uma paixão, as mãos sujas de argila, um bálsamo para a alma. Ela ria mais, não de forma forçada, mas com a genuinidade de quem se sente livre. As conversas com amigos se tornaram mais profundas, despidas da urgência de preencher um vazio que ela finalmente aceitara como parte de sua essência. A solitude antes temida era agora um convite à reflexão, à escrita, à contemplação do universo dentro e fora de si. Ela lia Clarice não mais em busca de respostas, mas para se deleitar na beleza da linguagem e na profundidade dos sentimentos que a autora desnudava. Um dia, enquanto caminhava por uma rua movimentada, Maria avistou Gabriel. Ele estava sentado em um café, lendo um livro. Seus olhos se cruzaram, e um sorriso sincero, desprovido de qualquer amargura ou ressentimento, brotou nos lábios de Maria. Gabriel sorriu de volta, um sorriso que continha a doçura da memória e a serenidade da aceitação. Não houve a necessidade de palavras, apenas o reconhecimento de que, embora seus caminhos tivessem se divergido, a conexão que partilharam havia deixado marcas, ensinamentos valiosos para ambos. Era um adeus sem dor, um reconhecimento de que algumas histórias não são sobre felizes para sempre, mas sobre a jornada de autodescoberta que elas nos proporcionam. Maria continuou seu caminho, sentindo uma leveza que nunca antes havia experimentado. O vazio, antes um poço escuro, havia se transformado em um espaço de infinitas possibilidades,
um lugar onde a própria existência se manifestava em sua plenitude. Ela não buscava mais um amor que a salvasse ou a completasse, mas um amor que a expandisse, que a convidasse a ser ainda mais ela mesma. O desamor, a desilusão, a melancolia, tudo isso havia sido parte de sua jornada, mas não a definia. Maria floresceu não apesar do vazio, mas através dele, encontrando na aceitação de sua própria incompletude a chave para uma felicidade autêntica e duradoura. Ela era a prova viva de que a alma, mesmo vazia, tem a capacidade de florescer em cores vibrantes se permitirmos que a luz da aceitação a inunde. Se essa história tocou seu coração, eu convido você a deixar seu like como um gesto de carinho, a compartilhar nos comentários o que sentiu ou aprendeu aqui e a compartilhar essa mensagem com alguém que também precise ouvir palavras que confortam a alma. E claro, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para seguir caminhando junto nessa jornada de autoconhecimento e amor próprio.